Olá, como é que você tá? Hoje eu preparei um vídeo para a gente falar um pouco sobre bloqueio criativo e o que eu acho sobre isso, né? Sobre a verdade que está por detrás desse problema. Quando eu pensei nisso, eu pensei em abordar alguns aspectos que algumas pessoas me trazem, né, de dificuldade. Já me perguntaram isso algumas vezes em relação a isso. E hoje eu já acho isso uma coisa meio louca, assim, meio, é, diria até um pouco é, frívola, assim, porque não é um assunto que deveria assim preocupar tanto as pessoas, né? É o que eu como eu penso em relação a isso. E eu vou explicar por quê, né? À medida que eu for desenvolvendo aqui o raciocínio com vocês. Mas a verdade é que muitas coisas podem envolver esse processo, né? Que as pessoas às vezes chamam de bloqueio criativo. Mas eu acho que muitas das vezes que o que se refere, o que impacta, o que dificulta esse entendimento de como resolver essa situação é que, na verdade, não há, de fato, né, um bloqueio criativo, mas sim uma necessidade de buscar falar sobre algo ao qual nós não temos assunto, nós não temos vivência, nós não temos intimidade para abordar. A grande questão, eu acho, ao meu ver, é isso. Não temos essa intimidade para desenvolver. Os cachorros aqui do vizinho estão demais, né? Não temos intimidade para desenvolver os assuntos e precisamos justamente nos aproximar deles. Vou baixar um pouco essa luz aqui. Quando a gente desenvolve um assunto qualquer que seja dentro da poesia, o que nós fazemos é sintetizar, é condensar e amalgamar uma série de referências, de símbolos, de impressões que nós tivemos sobre algum assunto. E quando nos falta elementos, provavelmente é porque nós não temos esse assunto dentro de nós, né? Isso é um primeiro ponto que me traz, porque na verdade o que muitas vezes nos acomete podem ser três elementos, né? O primeiro deles é a falta de interesse. Nós não temos interesse no assunto que nós estamos trazendo. Nós, sei lá, queremos escrever porque alguém nos pediu ou porque a gente se sente obrigado a escrever por alguma coisa, alguma razão, né? O exercício da escrita diária é sempre muito positivo, né? Isso diga-se de passagem. Mas muitas vezes a gente quer se prender dentro de um espectro que a gente acha importante ou no qual a gente se limitou a escrever. E muitas vezes não é isso que está soando, né, no nosso coração. A boca só fala do que o coração está cheio, né? Tem essa verdade bíblica que muitas vezes a gente esquece. Vou fazer um vídeo depois só sobre esse tema. Que é necessário que a gente coloque as coisas dentro do nosso coração primeiro, para depois a gente possa falar delas com propriedade. Não é simplesmente uma questão de saber na cabeça, mas sim de internalizar no coração. Saber da cabeça é muito importante para a gente poder fazer com que aquilo que estejamos transmitindo fique claro para o outro. Mas se a gente não tem essa vivência do coração, a gente não vai ter exatamente o que dizer. É como se a gente pudesse ver sempre num fiel da balança. Porque se eu vou muito confiando naquilo que eu tenho no meu coração, as coisas saem de forma desordenada, de forma sem a devida o devido espaçamento, né, vamos dizer assim, o devido ritmo, a devida construção, o devido entendimento para aquele que vai escutar. Isso eu faço somente com a cabeça, as coisas ficam muito teóricas, muito intelectuais, sem vida. Eu preciso de vida e preciso também de verdade, de estrutura, né?
essa estrutura ela vai se dar através da mente e a vivência se dá através do coração. Então, o primeiro ponto que pode nos acontecer é justamente isso. A gente não tem a vivência do assunto. A gente não tem interesse no assunto. Ou talvez a gente já tenha se esgotado desse assunto. Falar em bloqueio criativo para uma pessoa que está apaixonada, né? E escrever sobre a pessoa amada, não existe esse bloqueio. Eu falo por experiência própria, né, de escrever, né, dezenas de poemas para uma mesma pessoa e às vezes mais de dois no mesmo dia, assim, é uma fonte que sempre vai fluindo, sempre vai jorrando. A questão de todos nós, né, de todo artista, no fim das contas, ela se baseia na dificuldade de encontrar o ponto de inspiração. E por mais que a gente fale que não. Eu gostaria de saber escrever sem estar inspirado, eu gostaria de escrever simplesmente com uma técnica perfeita e absoluta. Quem tem experiência nisso sabe que as coisas não se dão assim. Muito pelo contrário. Geralmente a gente está caminhando na rua, alguma situação acontece, a gente tem uma ideia. Alguém da nossa família tem algum problema, a gente se impacta com isso. E isso é traduzido de alguma forma nos nossos versos, em algum conto, em algum artigo que se escreva. E depois a gente pensa em como vamos organizar isso. Por isso que eu falo que toda a poesia ela nasce de um sentimento. Ela vai precisar se fundamentar em uma técnica e vai precisar tocar os elementos ideais, arquetípicos que conectam nossa poesia, nossa experiência com toda pessoa humana, porque todos nós, vamos dizer, por exemplo, a ideia da experiência da dor é uma experiência universal. Todos nós vamos passar por ela. E quando nós falamos dela, ainda que ela advenha de algo muito pessoal, muito assim, próprio, de uma situação muito específica da minha vida, isso se comunica com todas as pessoas do gênero humano, porque todos vão passar em algum momento pela experiência da dor. Pode não ser a dor específica da qual você sofreu, mas sim, todos vão passar por isso, tá? Então, primeira coisa seria isso, e para mim é o ponto principal, né, o ponto mais crucial. O bloqueio criativo ele é causado por uma falta de interesse. Mas como vamos superar o bloqueio criativo e como ele está ligado ao desenvolvimento pessoal? Eu vou tratar disso mais para o final. Mas antes eu vou tratar aquelas outras dois pontos que eu falei que pode estar ligado ao nosso bloqueio criativo, né? Essa ideia que eu falei agora há pouco, né, da toda poesia nasce do sentimento, eu abordo bastante na oficina que nós temos aqui, Cartas ao Jovem Poeta, na qual nós pegamos aquela obra de Rainer Maria Rilke, em que, através de uma série de 10 cartas, ele vai narrando e contando aquilo que ele pensa sobre o fazer poético e sobre a criação. Caso você tenha interesse, o link vai estar aqui na descrição e você pode entrar em contato conosco para ter mais informações sobre isso. Planejamos abrir uma turma em breve. Mas voltando aqui para a ideia, né? Para a ideia de nós temos então um sentimento que desenvolve a poesia ou o texto. Quando eu falar de poesia, entendam arte, qualquer tipo de arte. Eu preciso partir desse sentimento e depois eu preciso conectar com os outros elementos, né? Um outro aspecto que me vem muito, né, além Eita, fugiu a palavra, mas além da falta do interesse, além da falta da vivência, é a preguiça, né? A gente muitas vezes tem preguiça de começar a fazer algo por uma série de motivos, né? Preguiça de saber que quando eu começo a escrever eu não paro mais, né? Eu vou seguindo várias horas a fio.
E a gente não quer perder esse tempo, a gente não quer se comprometer com esse tempo, né, melhor dizendo. Então, a gente não quer se comprometer com esse tempo da beleza em nossa vida. E, e a gente pode pensar que é uma questão simplesmente de que, não estou inspirado e tal. Mas muitas vezes, inúmeras vezes, eu só precisei começar a escrever a primeira linha. Então, façam essa experiência com vocês. Então, peguem você está querendo escrever sobre algo, mas não tem aquela inspiração. Tem dois exercícios que a gente pode fazer. Simplesmente fazer direto. Então, escreve a primeira linha, pensa na primeira frase, algo que sintetize, ou a frase do final, algo de impacto que vocês queiram marcar, ou o que é que você quer sintetizar com todo o texto que você vai escrever. Escreva aquela frase. Depois, as imagens vão aparecendo, você vai deixando que elas te guiem. Muitas vezes a gente tem certo desejo doido de querer controlar tudo, não deixa que as imagens nos guiem, porque a gente quer ser um dono de uma técnica perfeita e tal, 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 e isso não faz com que o coração possa se expressar. Então, faça a primeira frase e deixe que as outras venham brotando, meio que por acréscimo. Um outro exercício que eu costumo fazer é de pegar as palavras soltas que vem na minha mente e, bom, eu quero escrever um texto com essas palavras. Eu vou elencando todas essas palavras e depois dou um jeito de arrumá-las. Porque às vezes a nossa mente não está concentrada o suficiente para organizar as imagens que vêm do nosso coração, as imagens que vêm da nossa mente mais intuitiva. E tudo se dispersa, tudo se dilui como água, né? Então a gente precisa pegar essa água e dar um molde para ela, dar um formato, um recipiente onde ela deva se formar, se desenvolver. E as ideias são interessantes por causa disso. O formato em que a gente coloca elas se condensam e se estruturam ali. Ainda que leve algum tempo, né? Leve algum tempo que a gente precisa se esmerar, trabalhar em cima delas. O outro fator, né, além da preguiça, vem através do medo. Como assim medo? A gente pode pensar no medo num sentido mais amplo, ou de uma forma mais específica, mas quando vem da escrita, da criação poética e da criação no geral, o bloqueio criativo ele vem atrelado ao medo que nós temos de falhar, de não sermos capazes de desenvolver uma ideia com início, meio e fim, sem ficar apelando para elementos comuns que a gente muitas vezes fica viciado, né? Certas imagens que a gente aprendeu, certos recursos que a gente aprendeu e fica o tempo todo querendo utilizá-los, né? E que faz com que muitas vezes a gente enjoe daquilo que a gente escreve, porque a gente sabe que o mote central daquilo que a gente está colocando, aquilo que a gente veio desenvolvendo, ele já apareceu em tantos outros textos e a gente cansou da nossa própria escrita. O que não é, assim, um problema, né? Porque se estamos tratando de algo que vai em direção ao verdadeiro, que busca essa beleza, não tem por que ficarmos enjoados da nossa escrita se a gente alcançou, vamos dizer assim, uma verdade, uma parte de uma verdade. Mas, enfim, a gente tem nossas frescuras de artistas, né? Vocês que são artistas, escritores, sabem do que eu estou falando. Muitas vezes a gente tem certos posicionamentos que são insuportáveis. Mas quando a gente trata desse medo, né, de não conseguir desenvolver uma ideia até o fim, não há nenhum outro, vamos dizer assim, antídoto que não seja o próprio enfrentar-se com o medo, lutar com o medo, ir em direção ao medo, né?
vamos dizer o seguinte, não é exatamente assim de bater de frente com medo, né? Mas sim pensando que você precisa chegar a um objetivo. Vamos dizer que há uma estrada que conecta você ao poema, né? E no meio dessa estrada o medo aparece e gruda em você. Ele não vai te deixar até o final, né? Ele vai ficar no seu pé. Você pode simplesmente parar e voltar atrás, ou você pode continuar. Nesse processo de continuar, mesmo com esse medo que a gente tem consciente de não ser capaz de desenvolver aquele tema, aquele elemento que estamos escrevendo, continuar com isso e em algum momento o medo não vai mais estar com você. Você vai olhar para trás e o medo já vai ter ido embora. Então, esse é um aspecto que às vezes acho que eu não vi ninguém falar sobre, né? Mas a gente tem medo de não ser capaz de concretizar uma ideia que a gente teve e de não ter conteúdo suficiente para chegar até o final dessa ideia que nós tivemos. E por isso mesmo que a gente não se sinta assim bloqueado criativamente. Eu não vejo um outro melhor trabalho do que a própria escrita diária, né? Para todos esses elementos que a gente foi colocando. Porque através da escrita diária, né, de você desenvolver um diário, né, ou desenvolver um, uma constância na sua criação, a gente vai perceber que nem sempre nós temos essa iniciativa de falar sobre os mesmos temas, né? Nem sempre nós temos interesse de estar desenvolvendo esses mesmos temas. Então, a ideia do interesse vem por aí, né? Eu trabalhando todo dia, eu vou dando vazão, eu vou dando liberdade para poder trabalhar outros temas, os quais eu não me sinto assim tão à vontade, ou os quais eu tenha mais interesse naquele momento. Trabalhando todo dia, eu vou vencendo a preguiça todos os dias. Preguiça é uma coisa que precisa ser vencida todos os dias. Eu não sei vocês, mas para mim é uma realidade. A preguiça acorda antes de mim. Eu preciso estar sempre lutando contra ela. Ela está sempre barrando os meus progressos. Não há um dia que eu não tenha de lutar contra a preguiça. Eu tenho que vencer a preguiça de alguma forma. Então, a preguiça, acho que dos três, acho que a preguiça é o mais destrutivo, embora não pareça. Porque ela é tão, assim, socialmente aceita, né? Mas para mim a preguiça é o mais desgraçado, é o pior de todos. Porque realmente tolhe muitas iniciativas e faz com que a gente ache que está no comando, quando na verdade não está. Né? Então a preguiça para escrever é algo que é trabalhado, né? Se você se propõe a escrever diariamente. Então, eu não me vejo como não vejo uma solução para a preguiça, mas eu vejo uma solução para passar por cima dela. Né? O terceiro aspecto, que é o medo, eu acho que é o mais assim, é o mais inocente, mais pueril assim, que eu já não vejo assim com tanta importância, mas assim, um medo bobo que nós temos de não ser bom, não sermos bons o suficientes, né? Entra aí a vaidade que acomete todo artista, né? Por alguma razão. E que faz com que a gente precise olhar no espelho e lidar com nossas próprias limitações, né? Nossas próprias incompetências. Eu, então, recomendo esse trabalho diário para que, mesmo com um bloqueio criativo, se possa desenvolver isso, né? Se possa desenvolver uma escrita que seja constante, que não seja bloqueada. Então por isso que hoje eu vejo esse assunto como algo meio bobo, né? Porque
Mas é porque, na verdade, já passei por todas essas dificuldades. Então, para quem está começando mesmo, eu acho que isso é muito normal. Mas perceba essa ideia que eu falei do amante apaixonado. A pessoa que está apaixonada, que tem um real interesse no tema, ela não se importa com o desinteresse dela, porque a última coisa que ela está é desinteressada. Ela não se importa se ela tem preguiça. Ela vai vencer a preguiça pela sua paixão, pelo seu amor. Ela também não vai se importar com medo. Tanto faz se ela está sendo ridícula ou se os poemas dela são horríveis. Ela só quer expressar aquilo que sente, né? Então, ainda que eu não recomendo que façamos coisas ridículas, é, ainda que eu não recomende, na verdade, que façamos coisas ridículas, né? É um processo, né, de desenvolvimento. Se nós não fizermos, não criarmos nada, nós nunca vamos poder melhorar nada. Então, faz parte, né, do crescimento fazer coisas que são, não são boas, né? Então, e desenvolver a partir disso, né, um treinamento, é toda uma construção. Se a gente vence esses três elementos, a gente pega no ponto crucial do que é essa, esse bloqueio criativo, né? Que nada mais é do que um bloqueio da própria vida. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho alguma dificuldade de escrever qualquer uma dessas que eu listei, me sinto tão acuado, tão limitado, tão pequeno, tão aprisionado, que aquilo me começa a causar uma sensação de esgotamento, de claustrofobia, assim. E não está acontecendo nada, a vida está normal, está ótima, mas internamente todos esses elementos confusamente estão rodando e, né, me atrapalhando. Então, para mim, a ideia do bloqueio criativo nada mais é do que o bloqueio de vida, da gente não deixar que a energia seja passada. A gente querer inventar um tema do qual a gente não tem esse domínio, né? A gente não querer trabalhar quando a gente precisa trabalhar, né? Então a preguiça, deixar a preguiça nos domine, né? E a gente, desse medo que a gente tem. Por isso é tudo uma relação nesse sentido, né? De uma vida que não consegue se expressar, né? Em termos mais profundos, né? Em uma leitura mais profunda, seria isso. Eu escrevi um artigo no blog chamado A Fonte, justamente falando sobre esses elementos e que como eu não consigo conceber a escrita sem que seja através de um processo de inspiração. Justamente por conta disso, porque a inspiração é a abundância, a pujança de vida se manifestando, né, se concretizando, né, no artista e fazendo com que ele possa livremente expressar a mensagem que ele tem para expressar, os sentimentos que ele tem para expressar, a técnica que ele tem para expressar e desenvolver. E por isso também, uma vez eu fiz um vídeo falando sobre não ter hobbies, porque muitas vezes a gente trata o hobby como uma coisa totalmente à parte da nossa vida, né? Eu faço hobby para esquecer dos meus problemas, faço hobby para, né, me desligar do mundo, e eu não vejo isso como algo positivo, porque é como se nós vivêssemos duas vidas, né? E a vida, na verdade, é uma só. Todo hobby que nós temos que fazer, ou que nós queremos fazer, né? Temos não, que nós queremos fazer, ele precisa de alguma forma estar unido, né? Ajustado, ou ter alguma conexão com a nossa vida. Porque ele de fato ele tem, né? Seja através da culinária, que a gente aprende que o tempero colocado é muito difícil ou impossível, né, de ser tirado da comida. Ou seja, sempre podemos colocar mais, mas nunca podemos tirar aquilo que já foi feito, né? É uma coisa a se pensar.
seja através de um trabalho de marcenaria, em que o corte precisa ser preciso, né, porque também, né, uma vez cortado, não há como descortar. Você pode, então, e tudo tem que ser muito bem planejado, né, com processos que de outra forma você não consegue fazer, porque você não tem como retirar, voltar atrás em certos processos, né? Então tudo tem que ser pensado como uma logística mesmo, né? Então tudo isso ele tem alguma relação com a nossa vida, mas se a gente não sabe fazer essas conexões, se a gente acha que o hobby é ficar largado, né, assistindo coisas sem o menor sentido e que não tragam para a gente um momento de reflexão, né? Ainda que seja na comédia, que a comédia possa fazer com que nós tenhamos uma certa um momento de reflexão sobre a vida, né, sobre nós mesmos. Então, estamos fechados, né, ou isolados nessa ideia de que um hobby nos aparta do mundo, né? Eu vou colocar esse vídeo aqui no final para vocês assistirem, caso vocês tenham interesse e vocês entenderem melhor sobre o que eu quis dizer. Mas, enfim, o bloqueio da vida ele se dá através desses medos que nós temos e porque muitas vezes a gente não tem a vivência suficiente de uma situação para isso, e por isso isso se converte em um bloqueio criativo. Se você chegou até aqui, por favor, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, deixa um comentário aqui embaixo caso tenha alguma dúvida e, enfim, já sabe os procedimentos. Então, até mais. Tchau, tchau.